Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos aprender o que é matéria. Você pode pensar que matéria vai ser somente um conteúdo que você vai estar vendo ali, uma disciplina que você vai cursar, mas não é isso. É tudo aquilo que podemos sentir, tocar e ver a olho nu, ou com a ajuda de algum equipamento como um microscópio. Exemplos de matéria. Um tronco de uma árvore, ele vai ser uma matéria. Um copo de vidro também é uma matéria, tá certo? Esses dois elementos são materiais diferentes, que a gente vai ver mais na frente o que é materiais, o que são curiosidades sobre a matéria. Vamos falar sobre algumas curiosidades. Por exemplo, quando o homem fabrica algo que tem uma finalidade, ele produz um objeto. Estes objetos são chamados de corpos, pois eles são uma parte limitada da matéria, só somente um pedaço daquela matéria. Então, isso é chamado de corpo. O tipo ou a espécie de matéria que forma um corpo ou um objeto é chamado de material. E existem vários tipos de materiais. Nós sabemos que existem diferentes tipos de materiais que compõem a matéria. Por exemplo, o alumínio, o vidro, o aço, o ouro, o cobre, a madeira. A matéria tem várias propriedades que distinguem ela de alguma coisa. Nós vamos estudar aqui quais são as propriedades gerais da matéria. A extensão é uma propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. A extensão de um corpo é medida pelo volume. Então nós vamos medir a extensão de um corpo por o volume que ele ocupa. Por exemplo, quando eu coloco água dentro de um copo, ela ocupa aquele espaço, aquele lugar naquele espaço, e ali eu vou ter um volume, que é o volume da água naquele copo. A inércia ela é bastante conhecida na física e ela é uma propriedade geral da matéria. É a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja ela em movimento, seja em repouso. Por exemplo, o nosso Sol, ele está em inércia, ele está em constante movimento, tanto de rotação como de translação. Nosso planeta Terra também. Agora, quando você está assistindo esse vídeo, se o seu celular está parado, ele está em inércia também. Ele vai lá permanecer parado, a menos que você vá e exerça alguma força sobre ela. Aí ele vai se movimentar. A inércia de um corpo é medida pela sua massa. A outra propriedade é a impenetrabilidade. Esta propriedade é que estabelece que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, se colocar uma pedra dentro de um copo cheio de água, a água vai transbordar do copo, porque não tem como a água e a pedra ocuparem aquele mesmo espaço ali dentro daquele copo. Assim como não tem como você estar exatamente no mesmo espaço, no mesmo lugar que outra pessoa. Você pode estar próximo, encostado dela, mas não pode estar exatamente no mesmo lugar no espaço. A divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de ser dividida em pedaços menores, sem suas propriedades serem perdidas. Antigamente, eles pensavam que a matéria só poderia ser dividida até um determinado pedaço, muito pequeno, que eles chamaram de átomo. Mas hoje a gente sabe que o átomo quer dizer que ele é indivisível, mas hoje a gente já sabe que ele pode ser dividido em pedaços ainda menores. A compressibilidade é a possibilidade que a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a uma pressão. A elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar ao volume inicial quando cessar a força que gerava a compressão sobre ele. A compressibilidade e a elasticidade são mais facilmente observados em materiais como o ar, que é uma mistura de gases. O ar que nós respiramos, ele é uma mistura de gases. Vai ter o CO2, vai ter o oxigênio, o hidrogênio, vai ter vários gases aqui no ar que nós estamos respirando. Uma experiência muito fácil de ser feita é a seguinte: quando você vai lá e pega uma seringa vazia, só tem ar dentro dela, tampa o seu orifício de saída e vai e pressiona ali, você aperta essa seringa, você vai conseguir apertar ela só até um certo momento, vai exercer aquela pressão, e se você soltar, não apertar mais e deixar ela livre, novamente, sem destampar o buraquinho dela, você vai perceber que o tubozinho da seringa ele vai voltar para o lugar onde estava. Você comprimiu o ar, fez com que ele ficasse num espaço ainda menor quando apertou a seringa, e quando soltou, o ar foi e se expandiu novamente.
Este é um exemplo de compressibilidade e de elasticidade. Todas essas características que nós falamos sobre a matéria, muitas delas podem ser medidas, muitas delas podem ser calculadas, tá certo? As características que podem ser medidas são chamadas de grandezas físicas. Por exemplo, o comprimento e a temperatura. A gente pode medir qualquer coisa, pode tirar a temperatura de qualquer coisa. Portanto, nós chamamos isso de grandeza física. Antigamente, o comprimento era medido em braças, em pés, mas só que as pessoas têm pés diferentes, tamanhos de pés diferentes. Então vai ficar um pouco discrepante ali o tamanho daquele pé de cada pessoa. Então foi estipulado um tamanho padrão para medidas e temperaturas e outras coisas, que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades, tá certo? O SI. O SI é um sistema internacional que é para todo mundo usar, ele é igual em todo o mundo, de unidades e medidas, que temos aqui. A unidade do tempo é medida em segundos, que tem o seu símbolo 1S. O comprimento é em metro, que tem o seu símbolo 1M. A massa, quilogramas. Corrente elétrica é o ampere, e tem um símbolo como A maiúsculo. Temperatura, nós usamos aqui no nosso país o Celsius, mas a temperatura do sistema universal, do Sistema Internacional de Medidas, é o Kelvin, que é medido como um K maiúsculo. Temos a quantidade de matéria, que é o mol, o seu símbolo é o mol. Intensidade luminosa é a candela, não é a cadela, pessoal, é a candela, tá bom? Tem seu símbolo como sendo um C e um D. Bem, pessoal, é isso. Neste vídeo nós falamos sobre a matéria, uma pequena introdução, mais vídeos virão sobre a matéria. Até mais!